Quando a gente analisa agora o quarto questionamento, a quarta questão, relacionada ainda à nossa aula prática, tá? Eu coloco mais uma pitadinha de maldade, de reflexão. E aquele papo do último tópico de estequiometria. E é um dos mais importantes, que é justamente sobre o rendimento da reação. Então, antes de entrar aqui, o que afeta o rendimento de uma reação? Por exemplo, eu posso ter uma reação, né, onde a reação direta, quer dizer, para a direita, ela pode ser, por exemplo, exotérmica, exo para fora, térmica calor. Então, se eu aqueço por algum motivo ou por algum erro esta reação, eu estou afetando diretamente o seu rendimento. A sua velocidade vai ser menor. Então, num determinado tempo, eu não vou conseguir 100% do meu produto. Então, alguns fatores afetam, né, ou podem afetar o rendimento da reação. E isso tem que ficar claro. E assim como a gente falou da aula passada, do questionamento passado, o 3, sobre pureza, que só é admitido para cálculo de reagentes. Apenas os reagentes você pode calcular o grau de pureza ou de impureza. E quando a gente fala em rendimento, isso aqui se aplica somente aos produtos da reação. Então eu vou ler o enunciado e a gente, depois dessa reflexão, a gente vai analisar tal raciocínio. Então eu tenho qual a massa em gramas de sulfato de zinco, ZnSO4, está aqui, produzida sabendo que o rendimento da reação foi de 60%. Então a primeira coisa é você fazer toda a estequiometria, o cálculo estequiométrico, como se o rendimento fosse, de 100%. Fazer normalmente tudo que a gente já viu. Como ele fala da massa que eu pesei, 2 gramas, que é representativa do sulfato cúprico. E ele pede a massa em gramas do sulfato de zinco, somente essas duas substâncias foram mencionadas, então elas vão ser relacionadas. 1 mol de sulfato cúprico produz 1 mol de sulfato de zinco. Como é massa, está aqui já pesada, e massa em gramas que ele quer do sulfato de zinco, eu não coloco mol, eu coloco o quê? Massa molar, que representa 1 mol, 159,5 gramas de sulfato de cúprico, produz 161,4 gramas de sulfato de zinco. 2 gramas vai produzir X. Lembra 2,02? A gente já viu isso? Até falou que por as massas molares serem próximas, a produção de sulfato de zinco ia ser próxima da massa que reagiu de sulfato cúprico. Então, isso aqui num rendimento de 100%, ou seja, nada alterou ou afetou a minha reação. Ela se processou normalmente com 100% de rendimento. E também 100% de percentagem de pureza, tanto do zinco quanto do sulfato cúprico, já que se processou naturalmente. Então, se eu reagisse 159,5 gramas de sulfato cúprico, eu obteria 161,4 gramas de sulfato de zinco. Como eu reagi 2 gramas, eu vou obter 2,02 gramas. Agora, eu vou calcular isso aqui. Essa massa de zinco produzida é para 100% de rendimento. Uma reação normal, onde nada afetou a reação. Então, 2,02, 100%. Está aqui a relação. Quantos gramas agora eu iria obter se o meu rendimento fosse 60%? Acabou. Então, 2,02 gramas de sulfato de zinco, 100% de rendimento. 60% Y gramas. Quando você faz Y vezes 100,
igual a 2,02 vezes 60, você vai ter que Y é igual a 1,21 gramas de sulfato de zinco. Essa massa se refere a uma reação, lembrando de novo que eu estou inventando. Eu estou pegando a nossa aula prática e colocando aquela pitadinha a mais para a gente começar a avaliar outros tipos de problema, tá? Que possam vir a cair, que pode vir a cair em provas de vestibular. Então, em 60% de rendimento, eu só tenho de massa de sulfato de zinco 1,21 gramas. Tranquilo? Então, quando a gente fala em pureza, eu tiro antes de qualquer coisa e calculo a massa pura. Quando a gente fala em rendimento, eu vou fazer normalmente e calculo esse rendimento dado no final. Primeiro eu calculo 100% e depois eu calculo, através de regra de 3, o rendimento que me interessa. Viram que é tranquilo demais? Porém, o próximo questionamento é muito mais brabo. E a gente vai analisar. Tá? Só um minuto e a gente volta. Valeu!